Senhor, nosso Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nesta segunda-feira, neste dia 25 de março de 2019, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, em Suas mãos, como oferta viva, para sermos transformados por Ti, para sermos moldados por Ti, para sermos lapidados por Ti, para sermos obedientes a Ti, como o Senhor Jesus Cristo foi quando esteve aqui neste mundo, pois Ele mesmo diz que não veio para fazer a sua própria vontade, mas sim para fazer a vontade do Pai que lhe enviou. Por isso, Senhor, molda o nosso procedimento, o nosso caráter, a nossa conduta, para que possamos, para que venhamos, para que tenhamos em nós o desejo de fazer a sua vontade, para que tenhamos em nós o temor de Ti e da Sua palavra, para que reverenciamos a Ti, para que reverenciemos a Sua palavra, Senhor, em temor nos nossos corações. Pai, guia-nos com a Sua destra fiel, com a destra da Sua justiça, continue a nos proteger e a nos guardar. Guarda a nossa saúde física e espiritual e livra-nos de todo mal e nos dê sabedoria, Senhor, para falarmos de Ti. Usa-nos para que possamos levar o Seu alimento, este alimento deste dia 25 de março de 2019, desta segunda-feira, aquelas pessoas que o Senhor escolheu e nomeou para deles se alimentar. Senhor, continue a nos usar em nome de Jesus e fale através de nós, Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, amado irmão, amada irmã, amada igreja, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus, nesta segunda-feira, neste dia 25 de março de 2019, nos manda trazer uma palavra edificadora e exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Nos mostra que nós devemos ser obedientes a Deus e a Sua palavra, que não deve prevalecer em nós a nossa vontade, o nosso querer, que nós devemos exercitar o fruto do Espírito nos seus 9 itens, nos seus 9 quesitos, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Na Sua palavra diz que contra estas coisas não há lei. Por isso, Espírito Santo de Deus, faça com que sejamos mansos, faça com que sejamos obedientes a Ti e a Sua palavra. E em nome de Jesus, hoje, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos mostra o quão necessário, o quão importante, o quão vital é sermos obedientes a Deus e a Sua palavra, não agirmos de acordo com o nosso querer, de acordo com a nossa vontade, de acordo com as nossas emoções. Não, nós temos que andar, viver de acordo na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, não fazendo a nossa própria vontade, mas fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo, sabendo obedecer e temer a Deus e a Sua palavra. Tanto que Deus nos dá uma lição escrita, irmão, no livro, na Epístola Universal de Judas, versículo 9, não é o Judas Iscariotes o que traiu Jesus, não. Epístola Universal de São Judas, versículo 9, só tem um capítulo, onde está escrito: mas o arcanjo Miguel, nem o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, ou seja, quando lutava, quando disputava, quando combatia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou, não se atreveu a pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, Deus dá ordem ao arcanjo Miguel, irmãos, para contender com o diabo e disputar o corpo de Moisés. Moisés já era morto e Deus não queria que o diabo usasse o corpo de Moisés para ser mais um idolatrado, para ser mais um homem idolatrado pelas religiões. Não, Deus determinou que o corpo de Moisés fosse escondido. Portanto, mas Deus é justo, Deus ele não nega a Sua palavra, tanto que Ele nos diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12, e disse-me: o Senhor viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E Deus dá ordens ao arcanjo Miguel em respeito para que escondesse, para que contendesse com o diabo e disputasse a respeito do corpo de Moisés. O arcanjo Miguel contendeu e foi vitorioso, tanto que até hoje o corpo de Moisés não foi encontrado, amados. Foi Deus que escondeu, mas Deus, por ser justo, Deus, por ser
não negar a sua palavra. Ele determinou que o arcanjo, ele poderia muito bem, Deus, como Todo-Poderoso, chegar e esconder ele mesmo no corpo de Moisés e ninguém acharia. Mas ele determinou e ele deu ordens ao seu arcanjo, o arcanjo Miguel, a um dos principais da hierarquia dos céus, para que contendesse com o diabo e disputasse a respeito do corpo de Moisés. Aí o que é que o arcanjo Miguel fez? O arcanjo Miguel foi, contendeu, disputou a respeito do corpo de Moisés, mas respeitando uma passada hierarquia, uma outrora hierarquia celestial, amados. Já que o diabo um dia foi Lúcifer, o que continha a luz, o querubim da guarda ungida, hoje ele não é mais Lúcifer, não. Hoje ele não contém mais a luz, não. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, está escrito: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, ele se faz passar por anjo de luz, mas ele perdeu aquele brilho que lhe era natural, que lhe era peculiar, quando ele era o quarto da hierarquia dos céus, quando ele era o querubim da guarda ungido, quando ele era o Lúcifer, o ministro de louvor de Deus e que continha a luz. Mas ele se ensoberbeceu, ele contendeu com Deus, ele tentou se igualar a Deus, conforme nós já vimos em pregações passadas, ele foi derrubado. Mas Deus dá ordens ao arcanjo Miguel, vai lá e contende com o diabo, porque ele passou depois de cair, ele não era mais Lúcifer, ele não continha mais a luz, ele passou a ser diabo, Satanás, e o arcanjo Miguel veio, contendeu com o diabo, mas em respeito a uma passada hierarquia, a uma outrora hierarquia celestial, já que Lúcifer era superior ao arcanjo Miguel no céu, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, hoje nós vemos que muitas pessoas que saem de debaixo de algumas lideranças ficam maldizendo seus líderes, ficam falando asneiras, falando palavras de baixo calão a respeito dos seus líderes. Não, entrega nas mãos de Deus, que o Senhor te repreenda, que não sejamos nós a falarmos, que não sejamos nós a nos envolvermos emocionalmente com estas situações, com as nossas outroras lideranças. Não. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus e vamos determinar em nome de Jesus que aquela pessoa, que aqueles atos, que aquelas atitudes daquelas pessoas sejam repreendidas em nome de Jesus, mas sem falar palavra de baixo calão, sem pronunciar juízo de maldição contra as pessoas. Tanto que está escrito em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, submissão à autoridade, toda alma esteja sujeita às potestades, potestade é autoridade, potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. E alguns pontos importantes, irmãos, nós podemos tirar dessa passagem bíblica. A primeira delas é que o Senhor Deus, mesmo sendo todo-poderoso, ele age com justiça, já que ele poderia ele mesmo intervir diretamente e fazer cumprir o seu propósito no corpo de Moisés, mas ele usou o arcanjo Miguel, como usa os anjos nos seus propósitos, inclusive para proteger, guardar e batalhar as batalhas dos seus eleitos. Portanto, os seus escolhidos, os seus nomeados. E um exemplo notório disso é a passagem do jejum de Daniel. Nós vamos lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículos 2 e 3 em diante, que nós vamos ver relata sobre o jejum de Daniel. Portanto, irmão, por esse motivo, é muito importante o conhecimento da palavra de Deus, amados. Na certeza que nós hoje é que damos voz à palavra de Deus no mundo espiritual. Tanto que no Salmo 3, versículo 20 está escrito: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. E hoje quem dá voz à palavra de Deus somos nós. De acordo com as nossas confissões, quando positivas, os anjos de Deus vêm, tomam aquelas palavras e trabalham em nosso favor, em favor daquelas pessoas pelas quais as palavras foram proferidas. E as pessoas que falam palavras negativas,
os demônios é que vão pegar aquelas palavras, vão trabalhar contra a pessoa ou contra as pessoas para as quais aquelas palavras foram lançadas no mundo espiritual. Portanto, e também está escrito em Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos de seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão o seu fruto. Portanto, vejamos. E, de acordo com as nossas confissões, quando positivas, Deus dá ordem aos seus anjos para tomar aquelas palavras e agir em favor. Por outro lado, quando forem palavras negativas, os demônios é que tomarão aquelas palavras, trabalharão contra as pessoas que as proferirem ou contra as mesmas para as quais elas foram proferidas, mesmo que seja no ambiente dito de brincadeira. Eu estou só brincando, que não sei o quê. O diabo ele não quer saber, não, amados. O diabo ele é no mundo espiritual. O mundo espiritual, amados, é para ser levado muito a sério. Um outro ponto está na questão da hierarquia a ser respeitada, como nós já vimos em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. O cristão deve observar tudo, irmãos. O que o seu líder hierárquico determinar e fazer o que está de acordo com a palavra de Deus. Nós não devemos maldizer, amaldiçoar, nós devemos observar tudo como cristãos, ouvir atentamente o que os nossos líderes hierárquicos vão dizer, vão determinar, e fazermos e agirmos de acordo com a palavra de Deus. Se algo que for determinado contrariar a palavra de Deus, nós devemos chegar e falar, não, eu vou fazer isso porque não está de acordo com a palavra de Deus. E quando alguém se desligar de um ministério, de uma atividade laboral, por exemplo, não deve ficar maldizendo o seu antigo líder hierárquico, mas sim repreender as suas atitudes em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados, que fica esta palavra edificadora e exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, nesta segunda-feira, neste dia 25 de março de 2019. Nós queremos abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes deste dia e de todo o decorrer desta semana, que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.